Esse filme, ele é embasado num livro, num romance. E esse livro, eu vi algumas pessoas comentando sobre o livro. Então, tem várias minúcias que não apareceram no filme, mas que aparecem no livro. Então, o livro começa com ela sendo violentada, né? O filme também começa assim. Então, a primeira cena do filme é deixando claro que o pai é pedófilo, que ele lida com uma criança, e ele é um violador, né? Então, ele estupra a própria filha aos 14 anos de idade, com os irmãos presentes, com a mãe presente, e embute na menina todo o sentimento de culpa possível. Então, se você cresce num ambiente tóxico desse jeito, você fica totalmente alienado, você fica o último dos últimos. Tudo que você percebe, você vê ela cobrindo os dentes, cobrindo a boca o tempo todo, porque o pai mencionou em algum momento que ela tem um sorriso feio. Então, toda essa construção dela de infância levou a ser quem ela é, uma pessoa oprimida, calada e ressentida. Enquanto a outra era filha de pastor, se eu entendi bem a história. E ela, em algum momento, teve um momento de expressão, de ver, talvez, de ter a infância dela como uma criança deveria ter. O que diferencia as duas? Eu achei interessante isso que você falou, né? Quer dizer, né? Ela já foi criada como um objeto a ser explorado, a ser usado pelo resto, né? Que cerca ela. O pai abusa, daí ela vende ela para um cara que manda, né? Ele faz a mesma coisa que o pai, ela não tem prazer nenhum. Então é interessante isso, né? Que você disse. Eu acho que as coisas da criação, ela conta muito para a personagem, né? Mas também, ao mesmo tempo, dela não conseguir desenvolver nenhum dote de sedução, né? Não, mas aí você está querendo muito. Se a pessoa não consegue nem ficar em pé, parar em pé nos dois pés, que ela era uma escrava empregada, né? Ela era uma que qualquer coisa levava na cara, sangrava. Querer florescer como mulher, como sedutora, teria de dar muita sorte. Porque o destino dela não é diferente de muitos. Imagina numa favela, como é a história, na favela de hoje, né? Porque nós estamos contando essa história aí, fala do início do século XX, nós estamos no início do século XXI, nós estamos mais ou menos 100 anos de distância. E eu acho que o que ela vive, tem gente vivendo hoje aos montes aqui no Brasil. O que você acha? Que existe ou não? Que essa questão está passada, está resolvida? Eu acho que existe, sim, essa noção de existem pessoas que nasceram para perder e nasceram para ser objeto, que nasceram para ser inferior, numa leitura sobre elas, né? Eu acho que, infelizmente, é uma situação que existe. Eu achei interessante isso que você falou sobre a criação, mas eu achei interessante porque, pela sedução, a outra, que era cantora, conseguiu dominar o marido dela, né? Ele que virou submisso, ele que era ridicularizado, ele que era feito de idiota. Interessante isso, quer dizer, que não se resume só a uma misoginia diante da mulher negra, mas como uma pessoa que foi pega para ser essa escada a vida inteira, para as pessoas subirem a vida inteira em cima dela. Enquanto tem outras que conseguem subverter isso, não pela força, mas pela sedução. E é legal que essa mulher, ela teve pelo menos essa empatia de fazer com que a outra conseguisse se rebelar, conseguisse mostrar sua força. Não, começasse a dar os primeiros passos em direção à construção de si, né? Porque ela estava totalmente desconstruída, totalmente destruída. E mesmo a outra que estava empoderada naquela sociedade, ela estava empoderada até a página 2, porque ela era filha do pastor, o pastor se apartou dela, acho que entendeu que ela era uma pessoa leviana e pôs ela para fora de casa, que era inclusive uma expressão dos antigamente, minha filha não presta, vai para a rua. Então essa daí ela foi para a rua e afortunadamente ela conseguiu encontrar algum espaço de expressão, porque talvez ela tenha tido mais afeto, mais amor, um espaço ali dentro da igreja, ela cantava na igreja, ela teve alguma infância que ajudou ela a ser e parar em cima dos dois pés. Mas, ao mesmo assim, ela teve 2 filhos, esses 2 filhos ela não pôde criar, aí ela ficou numa vida errante, que me faz lembrar aquela personagem do Forrest Gump. A pessoa vai para a rua e tenta de tudo para encontrar uma resposta. Não porque ela verdadeiramente queria, é porque ela veio de alguma coisa que também está disfuncional. Que interessante, né? Quer dizer, o pai dela era o pastor e ele seria aquele bastião dos costumes tal qual ele se apresenta, um poder normativo da sociedade. E ela vai justamente para o bar, para o momento, para o carnaval, para o momento de exceção dos costumes, para o momento de transgressão desses costumes. Mas é interessante porque os dois, no final, acabam se reencontrando na música.